Olá, boa tarde. Hoje, em mais um vídeo da série Caminhos Possíveis aqui para o YouTube, eu estou recebendo o professor e psicólogo, o Anderson Teixeira, e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Quem é você nessa pandemia? Eu sou a Nayara Ramos, sou aqui do canal Além da Conversa, sou coordenadora, uma das coordenadoras da Escola Crescer, e eu tenho uma formação em letras, inclusive eu trabalhei com essa pessoa maravilhosa em uma escola aqui de Goiânia. Fomos amigos, né, o Anderson, de No trabalho. isso de trabalho. Hoje ele é meu amigo para a vida, é uma pessoa fantástica mesmo, que eu quero levar comigo para sempre. E eu fiz esse convite para ele com muito carinho, porque é uma pessoa que eu confio muito e ele vai trazer para a gente aqui muita informação bacana, com certeza. O Anderson, seja bem-vindo. Oi, Nayara. Assim, até parece que eu sou importante, né? Fiquei, fiquei até preocupado agora, porque do que você me instigou a tentar conversar aqui no seu espaço, além da conversa, muito me interessou do quanto também isso podia trazer de benefício para mim, sabe? Porque uma coisa é quando você vê as situações acontecendo e é tão importante você parar um tempo para pensar, para se medir, para tentar se perceber no processo. E eu acabei percebendo, desde que você me provocou, que nessa situação toda eu vou fazer alguns ajustes aí que eu ainda não havia observado que para mim é fazer bem passar limpo, sabe? Alguns comportamentos que estavam um pouco desajustados. Daí, quando você falou que a gente trabalhou junto, não foi trabalho, Nayara, porque enquanto trabalhar com você não foi nem um pouco pesaroso. Trabalhar com você, na verdade, era um aprendizado constante. Por isso que a troca foi para além da vida, né? É verdade. E a gente só se cruzou porque eu fiz letras, pode não parecer, né? Mas de vez em quando, na informalidade, eu guardo um pouco da brejeirice. Eu adoro falar trocado, adoro falar errado. Mas eu fiz letras pela UEG, fiz também especialização pela UEG no ensino de português. E depois, para mais tarde, eu guardei a realização de um sonho antigo, de fazer psicologia pela PUC. Eu segui para a abordagem da Gestalt terapia. E eu acho que quando você se encorajar a fazer psicologia, aí a gente volta a ter uma conversa para a gente fazer uma parceria para trabalhar junto nessa área, porque eu sei que nesse sentido a gente arrebenta. Você se interessa, você já faz algo tão singular no cuidado das emoções, do autoconhecimento. Nayara, por favor, para a gente trabalhar junto de novo, você termina a psicologia, a gente volta a conversar. Tá bom, pode deixar. Era assim, de tantos colegas nossos, com o desafio que todo mundo já sabe, que é ser professor, mas que a gente sustenta com coragem e com convicção essa profissão, a gente sabe que nesse universo todo dia é um dia diferente. Acho que é por isso que a gente é tão encantado com a educação, É porque nenhum dia é verdade. igual ao outro. Às vezes, algumas situações, Nayara, elas até podem ser muito parecidas com alguma coisa que a gente já viveu algum dia na vida, mas a gente tem todo ano uma turma que nos desafia, a gente tem toda semana um assunto diferente que nos provoca. Eu acho que é até por isso o fato de me ver obrigado a me reinventar todo dia, que eu ainda permaneço e que eu acredito e sigo com fé de que a única solução para esse mundo é de fato a educação. E Verdade. essa é a minha contribuição social para o mundo, sabe? Sem demagogia, sem hipocrisia, eu acredito mesmo no seu trabalho,
no da Marilívia, no da Luísa, no da Silvia, no da Alessandra e de tanta gente competente que a gente conhece que faz educação por amor, por achar que isso vale a pena. E olha que loucura, nós estamos diante de uma situação em que o mundo precisa aprender a se comportar. Ninguém sabia Verdade. que as coisas iam chegar nesse lugar, né, Nayara? Foi muito rápido, né? Dia Além 16 de ser... de março, né, apareceu que ia fechar, e aí dia 18 a gente já estava em casa e já tendo que criar novas formas de se comunicar com os nossos alunos, né? E Uhum. aí, já que você já tocou nesse assunto, deixa eu te perguntar, assim, pessoalmente, né? Qual que foi o seu maior desafio, assim, nesse momento, nesse processo? O meu desafio nesse processo todo tem a ver com os bastidores dessa nossa gravação. Aqueles minutinhos que antecederam aqui o nosso encontro gravado, aquele ajuste de colocar a câmera no lugar certo, de torcer para o sinal da internet não cair. E certificarmos de que o cachorro está bem trancado, que não vai latir durante a nossa conversa virtual. Lá na sala de aula, os nossos desafios são outros. Aqui, no espaço virtual, a nossa maior preocupação é: será que a internet vai aguentar? Será que ela não vai nos falhar? E durante esse caminho todo, eu não sei se todo mundo passou pela mesma dificuldade que eu, mas apesar de a gente saber que já existiam várias ferramentas de comunicação, para mim foi uma novidade ter que me ajustar a todas elas, ao Zoom, ao Google Meet, tem um LinkedIn, que eu também não conhecia, que também era uma ignorância, Nayara. É que a gente nunca precisou o espaço especial, físico, era tão nosso que a gente nunca imaginou também uma possibilidade de acessar os alunos através desses recursos. Gravar vídeo, pelo amor de Deus. Nayara, eu não sei você, mas o primeiro vídeo que eu gravei para passar instruções sobre como fazer uma dissertação, eu acho que eu fiz umas 8 tentativas diferentes. O primeiro vídeo que eu fiz, e eu me assisti, eu falei, eu não acredito que eu sou essa pessoa. Eu fiquei incomodado com a minha aparência, eu fiquei incomodado com a minha voz, eu fiquei incomodado com os meus trejeitos. Nayara, eu não sabia que eu mexia tanto a sobrancelha, eu não sabia que eu mexia tanto a testa. Eu me rejeitei, eu precisei me aceitar, eu precisei aceitar a minha imagem para eu poder superar isso e conseguir mandar conteúdo para os meus alunos. E eu fico imaginando Autocrítica. e quanta gente também não deve ter passado também por esse processo de aceitação da sua voz, de nunca ter se escutado num vídeo. Nossa, então, o Eres, na era, parecia um robozão. Eu nem mexia, era só a boca, eu não sabia. Só a partir do terceiro vídeo que eu gravei, que eu comecei a ficar menos desconfortável em saber que eu estava sendo filmado. Que louco isso! Então tem muita coisa envolvida. Não é só o domínio da ferramenta da tecnologia, é também aceitar a sua imagem que aparece nisso. Depois, eu passei por uma outra fase, né, que era o contato virtual com os alunos em tempo real. Nessa fase, vira também um outro turbilhão de sentimentos que você precisa se adaptar. É quando alguém vai falar, e aí lá no sinal desse aluno, não chega claro o que ele perguntou, aí alguém acaba chegando atrasado para assistir a explicação e pede para repetir normal. São coisas que a gente precisou, eu, pelo menos, particularmente, precisei me adaptar. Eu não sei se com você também, você passou pela mesma angústia. Dominar, sabe? Reconhecer esse espaço aqui também como um lugar de conforto. Demora muito, Nayara. Para você foi difícil? É porque é novo, né, o Anderson? E Demais. junto com essa novidade vem muitas emoções, né? Que faz a gente
tira a gente da nossa zona de conforto, não é isso? Então gera um sentimento assim de desconforto mesmo. E aí o tempo todo é o que você está falando, o tempo todo a gente está se avaliando, né? Se criticando, ai meu Deus, será que está certo? Será que não está? E quando você não conhece a ferramenta, o sentimento de ai, tá dando tudo errado, será que eu estou fazendo certo? É muito maior. Porque aí Uhum. o menino não consegue entrar, você acha que é culpa sua. A internet começa a falhar e o aluno diz de lá, olha, sua voz está assim, assim, você acha que é culpa sua, que é porque você não abriu direito, porque você não mexeu, porque você fez alguma coisa errada. Então, assim, dominar a ferramenta, né, se posicionar diante da câmera e apropriar desse espaço, né, digital como o Uhum. seu também, tudo isso, né, gera, assim, uma quantidade enorme de emoções e de ansiedade, né, que é o tema Demais. aqui do nosso... Tudo, tudo isso, Nayara, requer de nós uma habilidade de nos adaptarmos. E foi exigido, e tem sido ainda, porque o processo não acabou, uma habilidade de nos adaptarmos, coisa que a gente não foi, a gente, para essa situação, a gente não foi preparado, muito menos, e tudo isso gera ansiedade mesmo. É natural que as pessoas estejam, de fato, muito ansiosas. É natural mesmo que as pessoas estejam preocupadas com a depressão. Nessa situação aí, a gente vê a depressão e a ansiedade, elas caminhando juntas, como se fossem irmãs. Mas é bem parecido mesmo. Os sintomas entre os dois transtornos são muito parecidos. Assim como os transtornos mentais, a depressão e a ansiedade, elas afetam muito o nosso humor, elas afetam muito as nossas emoções e elas geram sintomas físicos, fadiga, insônia, irritabilidade. Olha, nas 2 primeiras semanas de março, Nayara, eu não tinha horário. Eu me vi sem sono, 4 horas da manhã. E a minha rotina virou de cabeça para baixo. E assim, muita gente também deve ter experimentado esse universo da avesso, sabe? Então deve ter se sentido cansado, mesmo estando onde? Em casa. Pelo amor de Deus, que dia que eu ia imaginar que eu ia viver um tempo em que eu ia precisar ser obrigado a ficar dentro de casa, pela minha saúde, e que isso ia me trazer cansaço, Nayara. Nas 3 primeiras semanas, eu fui bem, mas depois disso eu queria abrir aquele portão e sair feito um louco nesse mundo, gritando, ninguém me segura, porque me desgastava ficar aqui nesse espaço, me sentir limitado. Também muita gente deve ter sentido essa pressão, sabe? Ou essa falta de reconhecimento do próprio espaço. A gente está em casa, mas ao mesmo tempo a nossa casa virou o nosso trabalho. Exatamente, uma mistura de papéis, não é? É, Você, lá na escola, você é o professor e em casa você é o Anderson. Só que agora não. Agora é o professor, é tudo, tudo junto, né? E o aí, nosso ponto de atuação virou o mesmo espaço. exatamente. E assim, você ainda tem um espaço aí, né, que você usa para trabalhar. Eu lembro bem a época que você organizou isso aí, que você formatou o seu ambiente de trabalho, né? Mas também tem o outro lado, né? Tem professores que não têm um lugar assim, que trabalha na mesa da sala, na mesa lá da cozinha, e que isso também gera mais ainda ansiedade, né? O Anderson, Uhum. os geradores de ansiedade para cada pessoa é diferente, né? O que você está falando aí, né? E o que a gente já trouxe aqui mostra isso, que para algumas pessoas É, pode ser a falta de um ambiente adequado, para outras pessoas pode ser o desconforto de não dominar a ferramenta, de ter que se reinventar da noite para o dia, ou a soma disso tudo, né?
todos esses papéis, de repente, dentro de casa. O certo é que as emoções, elas são... Essas emoções, essas coisas que a gente vai sentindo, eles são alarmes, né? Vai mostrando pra gente que alguma coisa não tá bem, certo? Né? As emoções que trazem a ansiedade. As nossas necessidades ali, elas não estão sendo atendidas, que a gente está passando por alguma situação ali de perigo, não é isso? Isso que você falou é tão lúcido, porque segundo o Fitzgerald, que é referência para Gestalt terapia, Nayara, ele fala muito que a ansiedade ela seria uma excitação, um enlace disso que faz parte da vida da vida humana, da nossa condição de ser humano. Nós não estamos isentos de não sentir ansiedade em qualquer momento da vida. Nesse momento em específico, há certos gatilhos que fazem despertar justamente o que você tão lucidamente falou. Não vai gerar ansiedade igual ou no mesmo tempo para todo mundo. São gatilhos diferentes. Por isso que é importante se conhecer. Por exemplo, sabe aquele tipo de gente que dá conta de viver agitado, dá conta de viver num mundo de correria e ainda assim ser produtivo e ainda assim dar conta de fazer as coisas bem feitas com eficiência? Eu não sou essa pessoa, cara. Eu sou. Eu sou o tipo que faço uma coisa de cada vez, mas não vamos falar de mim agora. Para você, deve ter sido muito difícil ter que... Você já estava acostumada com essa vida corrida, já era um hábito. Ter que desacelerar de uma hora para outra, sem aviso, sem nenhum preparo, Nayara, isso é para muita gente um gatilho enorme, porque essa pessoa estava acostumada com uma rotina que foi tomada dela. Sim, é Isso verdade. traz muita irritação, isso traz muita ansiedade. É um tipo de gente que produz tanto, que está acostumada a ver tantos resultados, e de uma hora para outra, Nayara, não é incomum sentir-se inútil, improdutivo. Muitos professores podem ter passado por isso. No meu caso, o meu desconforto foi porque, é o que você falou, existia uma rotina, embora fosse assim muito cheia, existia uma rotina de produtividade. Uma coisa que eu conhecia, né? Eu assumi essa coordenação esse ano, você sabe disso. Então, assim, eu estava me adaptando a esse trabalho novo, certo? Então, eu já estava ali começando a me adaptar àquela rotina, encontrando ali o meu lugar de equilíbrio, o meu ponto de equilíbrio, digamos assim. Quando a quarentena veio, não que a demanda de trabalho diminuiu, pelo contrário, né? Aumentou bastante, no meu caso, certo? Aumentou bastante. Então, assim, essa parte de muito trabalho, ela não diminuiu, mas as minhas energias, elas tiveram que ser direcionadas para coisas completamente novas, certo? E aquele ponto de equilíbrio que eu tinha alcançado, ele ficou desestabilizado novamente, e aí eu tive que começar, né, tudo de novo, e aí foi onde veio também a ansiedade para mim. A sua o seu gatilho de ansiedade veio desse lugar. Exatamente. Como pode ter vindo de outro lugar a ansiedade de gente que é pressionada profissionalmente falando, já que a gente está falando do nosso universo escolar, muitas vezes tem muita gente que começa a se sentir pressionada pela direção ou pelos pais, por bons resultados, e essa pessoa, ela produz sempre com aquele sentimento de ansiedade se as coisas vão dar certo, mas a pessoa funciona desse jeito. Ela está habituada a viver nessa pressão, sabe? Outro tipo...
tem gente que não consegue viver nessa tensão, nessa rotina, desse modo. Para algumas pessoas, elas conseguem produzir se elas se sentem pressionadas, se elas se sentem cobradas, elas dão conta, elas funcionam assim. E aí você imagina, esse tipo de gente foi trabalhar em casa, ela não tem ninguém para poder fazer o que ela estava acostumada a vida inteira, que era regular, avisar o que ela tinha que fazer, lembrar dos compromissos. Essa pessoa ficou perdida. Verdade. Ela se sentiu completamente desorganizada. Toda a rotina que ela construiu, todo o hábito que ela manteve a vida inteira, e para ela foi sadio, embora para outros não seja, mas para esse tipo de gente, viver essa tensão causava um tipo de produtividade com eficiência, porque ela se acostumou nisso. Aí a pessoa foi jogada dentro de casa, que a gente não pôde mais sair, e essa pessoa teve, então, que apresentar resultados. Mas ela tem que apresentar resultados para quem, gente? Cadê a cobrança que ela estava acostumada a receber, sabe? Ainda Agora, que seja só uma cobrança visual, né? Só de você olhar para aquela pessoa ali que é o seu chefe e você saber, olha, eu tenho que entregar alguma coisa para essa pessoa, certo? Eu tenho que entregar algum resultado. então, a ansiedade desse outro grupo veio desse gatilho. Para quem que eu preciso, então, mostrar meus resultados? Para quem que eu preciso responder? Não tem ninguém. Eu sou a pessoa que está em casa, ela é dona do espaço, ela precisou, então, de algum jeito, se organizar, determinar o que ela devia fazer por semana, limitar os horários de descanso para poder, então, ela passar a ser o seu agente regulador de estresse. Se era isso que antes funcionava, esse tipo de pessoa precisou, então, tomar as decisões nas suas próprias mãos. Nayara, antes a gente continuar falando de outros tipos de gatilho, dá para a gente imaginar que quando isso tudo acabar, o mundo não terá as mesmas pessoas. Ah, é verdade. Nós Concordo. seremos tão diferentes do que éramos, porque a gente teve que aprender tantas coisas novas, inclusive sobre nós mesmos. É muito difícil alguém sair disso sem ter aprendido algo importante para levar como hábito novo que adquiriu. Mais do que aprender a dominar a tecnologia, mais do que aprender qualquer outra coisa em relação a tudo isso, solidariedade, empatia, é se conhecer de uma maneira que nunca foi exigido de nós em tão pouco tempo. A gente, sei lá, está falando há menos de 10 minutos sobre alguns tipos diferentes de gatilho, e a gente já reconheceu você como um tipo, outro tipo que se comporta de outro modo. É possível a gente pensar em gente, Nayara, que a ansiedade dessa pessoa vem de meios vagos, sabe? A ansiedade desse grupo de pessoas, elas vêm, elas são causadas por medos e apreensões que ela não identifica, de eventuais fantasias negativas quanto ao futuro, mas isso gera nessa pessoa ansiedade. Esse tipo de perfil, imagina como essas pessoas devem, então, se sentirem ansiosas, vendo esse tanto de informação a respeito da falta de previsão de quando essa tal de curva vai parar de crescer, que essa curva nunca chega no ápice, essa curva nunca declina, essa curva só cresce. Lá em março falavam dessa tal de curva e chegou a data dessa curva descer, essa curva só aumenta. No nosso estado, a gente já tem experimentado o afrouxamento do isolamento, mas ainda com muita incerteza. Então, tem muita gente, Nayara, que sofre por conta de toda essa insegurança, que sofre e que precisa se adaptar em todas essas incertezas. Do mesmo jeito que é incerto para você, que é incerto para mim, que é incerto para outro, mesmo assim, algumas pessoas dão conta de não se afetar tanto com essa falta de previsibilidade das coisas. E muita gente, então, sofrendo ansiedade
por conta desse universo inseguro que a gente está vivendo. O Jornal Nacional, por exemplo, só para citar, mas não estou defendendo nenhum meio de comunicação. Nayara, assistir Jornal Nacional era só falar desse assunto. O Jornal Nacional só, no início, passava para mim a sensação de terem se tornado agentes contadores de mortes. Hoje morreu tanta gente, hoje morreu mais tanto. Nayara, de repente, saber isso traz ainda mais ansiedade. Sim. Quando é que isso vai parar? Entendeu? Ainda é possível, então, já que eu falei da comunicação, tem gente, Nayara, outro grupo que pode, então, ter tido gatilho de ansiedade com esse excesso de estímulo. E aí também não é só das notícias relacionadas ao coronavírus, não. É esse excesso de estímulo, de informações novas, e de recursos novos, e de plataformas que a gente precisou, então, conhecer em tão pouco tempo, e que pode, então, ter desgastado muita gente. Eu mesmo, eu acionei e desinstalei mais de sei quantos aplicativos que naquele exercício de vou experimentar isso para saber se isso é bom, eu descobri um outro. Então, não é só o excesso de estímulo relacionado às informações referentes à pandemia, à doença, mas é também esse excesso de estímulo, de conhecimento. Calma, tem gente, então, que não dá conta de se organizar emocionalmente com tanta informação. Essas pessoas precisam de um tempo para poder filtrar o que é importante. Algumas pessoas dão conta de passar por esses excessos com menos sofrimento, mas para algumas pessoas é muito difícil. Então, desligar das redes sociais, saber se disciplinar daquilo que pode ser útil ou não, quais atividades terminar. Para esse grupo, esse gatilho é também tão importante quanto qualquer um dos outros que a gente falou. Faz sentido? Faz demais. Eu tive, assim, dias, assim, que todos os dias eu olhava no celular o número de mortes no país tal, sabe? No início, todo dia. E eu fui percebendo que isso estava me fazendo mal, certo? É onde você falou do autoconhecimento, né? Porque, assim, para a maioria das pessoas, quando nessa parte de ansiedade, né? Porque essa emoção, ela mostra pra gente que tem alguma coisa errada, certo? Para você tomar alguma decisão, você tomar alguma atitude. Para a maioria das pessoas, então, quando essa ameaça retrocede, essa sensação de alarme também diminui, não é isso? Mas para outras pessoas, elas continuam percebendo essas ameaças mesmo quando elas não existem. E Exato. aí vai gerando estresse, né, e mais ansiedade. Então, isso estava acontecendo comigo. Eu, mesmo que eu não tivesse ali vendo jornal ou vendo alguma notícia, eu me sentia o tempo todo assim, oprimida, sabe? Como se estivesse ameaçada mesmo. E aí, quando eu comecei a perceber isso em mim, eu fiz uma limpeza, assim. Eu parei de ver tantas notícias. As notícias, sim, são importantes, né? Porque a gente precisa se manter informado, mas eu parei de procurar por isso, de buscar, e comecei a olhar para o outro lado, né? Me sentir grata, porque eu estava bem, porque tinha várias pessoas que estavam bem, né? No mundo inteiro, muitas pessoas bem. Comecei a sentir gratidão, porque muitas pessoas estavam também saindo disso, né? Passavam pela enfermidade, mas depois conseguiam sair bem. Comecei a me nutrir, assim, de boas informações, né? Eu até participei de um grupo de comunicação não violenta que falava sobre sentimentos e necessidades. Depois entrei num grupo de yoga do riso,
que era um pessoal assim que estava se fortalecendo. Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo para a gente entender isso. O que não Uhum. está legal e o que eu posso fazer para melhorar isso. Porque se a gente fica se mantendo nesse nível de estresse, você aumenta o cortisol na sua corrente sanguínea, né? E o Uhum. cortisol, ele aumenta a sua sensação de mal-estar. Enfim, hipertensão, taquicardia, é muita coisa, né? Ruim. Então, estar no meio dessas informações me fazia ficar infoxicada, certo? Uhum. E aí eu comecei a me afastar disso em nome de um bem-estar, né? E aí eu consegui diminuir essa ansiedade. Fazer uma dieta de informação, né? Exatamente. E há quem pense, Nayara, que a ansiedade não gere sintomas físicos, né? A ansiedade, ela geralmente se manifesta através de preocupações excessivas e essa irritabilidade, essa constante sensação de estar perdendo o controle, traz falta de ar e até problemas digestivos que uh, pode ter passado por alguns desses, mas não é apenas um deles que caracteriza a pessoa como ansiosa, é todo um conjunto. Nesse conjunto, Nayara, é muito fácil você encontrar alguém que levante a mão agora dizendo que sentiu culpado, que sentiu culpa por algum motivo. Culpa por ser perfeccionista demais e se cobrar tanto e achar que o que tem produzido até agora não estava bom à altura, de achar e de se autocobrar de que as aulas que ele tem dado virtualmente, ou os vídeos que tem gravado e subido para o YouTube, que não têm sido tão bons quanto é o limiar de excelência dessa pessoa. Então, a culpa, para muita gente, pode aparecer nesse momento também como um gatilho de ansiedade, sabe? É preciso ter cuidado nesse momento e reconhecer, ser generoso consigo mesmo. A Reconhecer a gente tem própria falado humanidade, as nossas certo? limitações, exatamente. Antes da gente querer ser gentil com o próximo, a gente tem falado tanto de solidariedade, de empatia. Seja generoso consigo mesmo, sabe? Se olhe com carinho, seja gentil consigo, se permita o erro. A gente fala tanto na sala de aula, o erro sinaliza o seu processo de aprendizagem. É Exatamente. justamente quando o aluno erra que ele aprende, que ele descobre, então, que ele precisa pensar de outro jeito, que ele precisa procurar uma outra alternativa. Então, a gente deve ter um monte de colegas sofrendo por culpa, se autorregulando tanto pelo perfeccionismo e devem estar Auto-julgando, sofrendo. né? É o auto-julgamento também. Uhum. Então, para esse tipo de pessoa, dominar esse nível de cobrança é tão essencial quanto qualquer outra que a gente comentou. Pode ter também, Nayara, muita gente despertando ansiedade pela indecisão, que é um fator de ansiedade que uma vez que empaca a vida da pessoa, Nayara, desestrutura tudo. O fato de não saber até quando isso vai durar faz com que muita gente, então, não consiga planejar com eficiência, porque ela não tem previsão de até quando. Esse até o quando é tão certo que gera para muita gente a necessidade urgente de tomar decisões práticas. E muita gente, então, se deixa ser levado por esse sentimento de indecisão. E essa falta de indecisão faz com que a pessoa demore mesmo a se adaptar nesse cenário. Então, entender o quanto o processo de indecisão atrapalha a nossa vida é tão importante para ela não se ver refém desse gatilho.
Alguém pode, então, se ver indeciso pela falta de comando das ações do governo. Nós ficamos quantos dias sem um representante do Ministério da Saúde desde que o segundo havia pedido demissão? Se o próprio Ministério, que tem a função de cuidar desse momento nosso de saúde, ficou sem representatividade, Nayara, um monte de gente deve, então, ter ficado preocupado. A gente havia comentado antes sobre uma possível data do nosso retorno. Nayara, eu já queria estar na sala. Se eu voltasse agora para a sala de aula, eu ia me interromper num processo também de outras descobertas ao longo desse tempo. É verdade. Eu ainda posso aprender muito com isso, mas para mim está confortável. É para voltar? Ah, então tá, vamos. Mas deve ter gente louca, desesperada, para se ver longe dessa exposição em excesso ao computador. Eu nunca fiquei tanto mexendo com celular, aparelho eletrônico, como agora, Nayara. Sério. Eu cheguei a sentir dores de cabeça. Todos os Sério? dias, durante acho que 3 ou 4 semanas, todo dia eu sentia dor de cabeça. E ainda, você vai poder falar muito disso agora. Enquanto coordenadora e eu, professor, nós ocupamos lugares diferentes. No meu caso, algumas coisas que eu precisei colocar em prática para esse regime não presencial dependeu das decisões de departamento da escola que não dependia exclusivamente de mim. O seu caso é diferente. Você precisou tomar decisões em nome... Tem muita gente, Nayara, que se sente, então, nessa hora, ansioso por assuntos que não dependem exclusivamente dela, da pessoa, sabe? Então, tem muita gente que a ansiedade por algum assunto que não depende exclusivamente dela, ou de algo que depende de uma decisão que ela precisa tomar, mas que ela não consegue enxergar isso com clareza. Então, para muita gente, isso pode ter sido um problema. Esperar que as pessoas que precisavam tomar as decisões tomassem as decisões para que ela pudesse, então, atuar. E muita gente pode ter, então, sofrido nesse tempo aí, esperando as decisões serem tomadas. No seu caso, você era a autora das decisões que você passou para o seu grupo. E que também era difícil. Decisões que atendessem aos meus professores e às famílias, certo? São expectativas diferentes, né? E dessa conversa aqui que nós estamos tendo, o que eu percebo em comum em todo esse processo que você tem descrito são as expectativas. A gente vai criando expectativas em relação, né, às coisas, assim, ao nosso trabalho, à nossa rotina. Existem algumas coisas assim que a gente vai delimitando como se fossem coisas que não pudessem mudar. E esse momento, ele trouxe uma reviravolta em tudo que a gente estava esperando, acreditando, certo? Todas as coisas que eu tinha que fazer, que estava tudo organizado ali na minha agenda, isso traz um desconforto muito grande, né? Então, eu tinha uma expectativa sobre aquilo. E lá no meu trabalho, eu tinha palestras agendadas, certo? Algumas formações com os meus professores, coisas que nós iríamos ali co-criar. E minhas expectativas estavam nisso. E aí eu vi tudo ali descendo pelo ralo. Eu acho que todo ser humano tem uma necessidade de controlar um pouco o ambiente, né? Que faz parte ali. Então, assim, quando eu vi tudo isso, assim, ruindo, a ferramenta que eu usei foi voltar para dentro de mim, certo? E começar a aproveitar o meu dia, aproveitar o meu momento. E no final, foi assim também que eu decidi parar de ver aquelas notícias que eu te falei ainda há pouco.
Porque eu comecei a pensar, gente, se eu começar a viver tudo que eu tenho que viver e tudo que as outras pessoas estão vivendo, eu vou enlouquecer. Eu preciso focar aqui no meu trabalho, focar na minha família, me manter forte aqui, ficar bem, né, para minha casa, para minha família. E aí eu aprendi, estou aprendendo, e eu, com sinceridade, eu estou amando esse novo aprendizado, é viver um dia após o outro, e viver o meu dia. O dia de amanhã não me pertence, sou cristã, né, nós somos, e a gente tem isso, né? Para mim, isso hoje é muito mais claro. O dia de amanhã não me pertence, está nas mãos de Deus, e eu preciso confiar. Estou assim. Você fala de duas coisas muito importantes: encarar a realidade e expectativas. A soma ou a junção dessas duas coisas é o encontro da felicidade, Nayara. Daria até para criar uma fórmula, sabe? Felicidade é igual a realidade sem tanta expectativa, sabe? Dá para gravar isso. Felicidade é igual a realidade sem tanta expectativa, com menos expectativa. Quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade de viver o momento em que nós estamos, mais nos livrar de fantasias, de cobranças, de medos vagos, e menos expectativas nós criamos e mais puramente a gente vive o momento. Esse é um momento da gente experimentar como nunca, olhar para dentro de nós, sabe? Nos permitirmos tudo isso que você acabou de dizer. Então, de tudo que a gente havia conversado antes, a ansiedade nada mais é do que a gente projetar para amanhã coisas que podem nem se concretizar. Por isso que gera ansiedade. Por isso que gera todos esses gatilhos. Então, quanto menos a gente gera expectativa, a gente encara a realidade como ela é. A gente encara a realidade como ela se mostra para nós. E as coisas, como você falou, elas não estão no nosso controle e nunca estiveram. Nunca estiveram. Então, o que a gente precisa dar conta é: eu olho para a situação, eu vejo como ela é, eu me adapto a ela e eu faço o que é possível. É isso. Eu acho até que eu vou escrever no post-it, para isso me trazer a lembrança sempre, porque serve também para mim, sabe? Eu também não estou livre de não me ver em alguma hora perdido. Recobro o juízo, recobro as minhas emoções e me ajusto, me adapto. Acho que é isso. E isso que é interessante, né? Porque as emoções, todas as nossas emoções, elas fazem parte da gente, né? Elas trazem informações que fazem a gente agir, certo? E o que eu acho mais bonito de tudo isso é porque elas podem ser alteradas, assim, por meio de comportamentos adaptativos, né? Assim, embora elas não sejam conscientes, ela acontece, mas o que eu faço depois já está na minha consciência. Então, eu posso me adaptar ao que está acontecendo, e eu também posso treinar coisas que me façam voltar para o meu centro, para o meu eixo, né? É a gente conseguir ir se adaptando ao meio a partir do que as nossas emoções vão contando para a gente. Isso. Aprender a lidar com a ansiedade é importante, porque, caso contrário, o impacto na nossa saúde mental, isso não é nada bom. Por isso que é tão importante aprender a lidar com ela. Por isso que a nossa conversa era isso, né? Que você sabe se reconhecer nessa pandemia, a sua ansiedade vem de que lugar? Reconheça o lugar de onde vem a sua ansiedade para você tratar ali.
para que esses gatilhos não continuem gerando em você esses mesmos tantos níveis de preocupação excessiva. Se permita observar o seu ambiente para você então identificar de onde que vem. Porque primeiro a gente está reconhecendo a ansiedade aqui como um problema que pode atrapalhar nossa produtividade, encarar esse momento. Se a pessoa não tomar cuidado com isso, né, com tanto nível de ansiedade, por enquanto ela está produzindo. O pior passo é se a pessoa deixar, Nayara, esse estágio chegar na depressão. Porque na depressão a pessoa não produz. Aí ela já entrega o barco, e aí a vida da pessoa rui completamente. Por enquanto, a gente tem percebido colegas nossos e nós mesmos tendo que lidar com essa ansiedade para produzir, para nos manter em pé, para não entregar, né, a bola. Então, é preciso, é importantíssimo se reconhecer nesse processo para você tratar do jeito que você dá conta. Fazer, então, uma agenda, estabelecer horários, determinar em que lugar eu faço o que de lazer, por exemplo. Eu só vou para a cama quando eu vou dormir. Eu nem sento lá para ler, para não desassociar ou não perder o lugar dela de referência de descanso. E quando eu quero fazer alguma coisa em nome de algum lazer que eu mereço, eu vou assistir uma série, vou assistir um filme e nem de longe eu me permito ficar pensando nas coisas importantes que eu preciso tomar. É preciso também reconhecer a necessidade de encontrar atividades prazerosas, mesmo a gente ainda estando na nossa casa, que virou extensão do nosso trabalho. A gente também tirando de letra, né? Fazendo atividade física em casa, aproveitando para cozinhar. Eu quero te agradecer, foi maravilhoso, aprendi demais, né? Foi bom te ver. Ah, Sabe foi por bom quê? te ver também. É outra atitude importante que a gente precisa tomar. Quando a gente ouviu falar de isolamento, muita gente literalmente se trancou dentro de casa e esqueceu do mundo. Mas, Nayara, a psicologia moderna reconhece a importância dos afetos, a importância dos vínculos que a gente faz com contato com o outro. E muita gente, então, com medo da doença, esqueceu de ligar, esqueceu que o aparelho de telefone pode fazer videoconferência. Mesmo, então, nesse lugar de isolamento, importantíssimo fazer isso, manter nossas relações em dia, manter contato, não esquecer do outro, mesmo à distância. Obrigada pela sua entrega, por você ter se disposto assim tão facilmente, de coração tão aberto, vir aqui dividir um pouquinho do seu conhecimento, com todo o seu carinho, né? Você sabe que você é muito querido para mim, pela minha família também. Estou muito feliz da gente ter conseguido bater esse papo. E para quem nos assiste, eu espero que tenha sido, né, tão importante para você quanto foi para mim, né, quanto foi para nós também, estar aqui dividindo um pouquinho disso com todos vocês.